Meu nome é Yara Coriolano e eu sou técnica de campo do projeto Aves Migratórias do Nordeste da Aquasis. Meu nome é Gabriela Ramires e eu trabalho na Aquasis como coordenadora de apoio a políticas públicas do projeto Aves Migratórias do Nordeste. Sou Larissa Batalha, técnica de campo no projeto Aves Migratórias do Nordeste. Meu nome é Vitória Maria Reis de Souza e eu sou bolsista do projeto Aves Migratórias do Nordeste e eu auxilio nas atividades de educação ambiental, de políticas públicas e de pesquisa. Meu nome é Luana Oliveira, eu sou monitora ambiental do projeto Aves Migratórias do Nordeste. Sou de Manaus, Amazonas, mas eu já moro aqui no Ceará há uns 16, 17 anos. Eu nasci em Santos, mas parte do meu coração ele é mineiro e agora está sendo grande parte dele cearense também. Eu sou fortalezense, nascida e criada aqui em Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, mas cresci e me criei no município de Capuí, Ceará. Sou estudante de licenciatura em Geografia pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e moro em Capuí, no Ceará. Meu primeiro contato com as aves, assim, estudando mesmo, foi no minicurso durante a Semana da Biologia na UFC, que aconteceu em 2010. A partir daí, só amores, né? Na infância, eu frequentava trilhas, cachoeira, nos momentos de lazer, então eu já observava elas. Já era habituada a perceber algumas aves que apareciam durante uns períodos do ano na região onde eu morava, então eu gosto muito dessa questão do voo e dos deslocamentos. Eu sempre me interessei em proteger a fauna ameaçada de extinção, seja ela qual for. Mas eu conheci a ornitologia através do projeto Aves Migratórias e acabei me apaixonando por ecologia e conservação de aves. No projeto, eu atuo diretamente com a educação ambiental, com comunidade de pescadores, de marisqueiras. E o meu primeiro contato com as aves migratórias foi ainda criança, na praia de Quitérias, onde eu ficava a observar as aves que vinham para se alimentar no banco de algas, né? Eu fui criando um certo interesse por aquelas aves. A minha primeira passarinhada foi com o Bruno Barbosa, que ele era meu veterano na UFC. E a gente foi fazer um levantamento de aves no distrito de Lages, em Maranguape, né, que é um município aqui perto de Fortaleza. Eu sempre gostei de animais, no geral, mas o meu maior interesse pelas aves surgiu na graduação, quando eu participei de um minicurso que foi ministrado pelo Fábio Nunes, que é o coordenador do projeto Periquito Cara Suja, outro projeto de conservação de aves que pertence à ONG Aquasis. E aí foi a partir desse minicurso que eu me encantei pelas aves e quis trabalhar com elas. Até onde eu lembro, minha primeira passarinhada foi num curso feito na UES, que era de monitoramento ou uso das aves como bioindicadores. Foi inclusive com o meu atual colega de trabalho, com o Onofre, e essa é a minha primeira lembrança de passarinhada. E isso despertou um grande amor pelo maçarico do papo vermelho, mas eu posso confessar que eu tenho uma paixão secreta pela marreca toicinho. O meu passarinho preferido é o tirano savana, é a tesourinha. Eu acho que eu não tenho um passarinho preferido, mas eu tenho os passarinhos do momento. Então, por exemplo, quando eu estava na Amazônia, o meu preferido, ele era o Terenotricus, que é um passarinho bem pequenininho, ele é marronzinho. Agora que eu estou trabalhando no PAN, o meu preferido atualmente é o Batuíra de coleira, né? O Caradrius colaris. São muitas as influências, não daria para citar todas, mas hoje eu busco me influenciar através de projetos, de pessoas e de iniciativas que trabalham em prol da conservação e da pesquisa de aves ameaçadas, de espécies ameaçadas no geral, e de seus hábitats naturais. É a Emily Snaglam, por conta das expedições no interior do Brasil. É a Flávia Chaves, que foi quem me ensinou a anilhar, a montar a rede de neblina, e foi muito importante no começo dos meus estudos com aves. Ela alimentou isso no meu percurso acadêmico. E Bianca Matinata, que é uma pesquisadora nova, ela também trabalha com ornitologia atualmente e divulgação científica. Por trabalhar na Aquasis no Ceará, Jason, Weber e Fábio sempre foram grandes fontes de inspiração. Alberto também foi um grande professor, bem como duas mulheres incríveis, a Julie Paquet e a Daniele Paludo, me ensinaram demais.
Eu acho que similarmente a muitas pessoas da minha época, né, meus contemporâneos lá na UFC e US, as maiores influências naquela época pra gente eram o Ciro Albano e o Weber Girão. E eu imagino que deva ser ainda uma influência para muitas pessoas, né, esses duas pessoas incríveis para a ornitologia cearense. Todos eles me motivaram a acreditar que nós não precisamos seguir um caminho sem volta, que é o caminho da extinção. Que nós podemos e devemos lutar por um futuro melhor para nós e para esses seres incríveis. Um sentimento de alerta, de tristeza também, mas principalmente de alerta e de urgência, né? Sabendo que nós precisamos reverter o quadro dessas aves e que tanto eu como outras pessoas podemos realizar ações necessárias, que são necessárias para que isso aconteça. Eu sinto uma tristeza, né? Que a gente vai perder muita informação, né? A gente tem um valor biológico que esses animais eles carregam, né? Que é muito grande e que a gente ainda nem faz ideia, né? Então tem muita informação que a gente pode ter delas, pode extrair, que a gente vai estar perdendo. Trabalhar na Barra do Manguezal da Barra Grande, em Capuí, é uma oportunidade para fazer esse sonho virar uma realidade. E o ser humano ele tem um papel fundamental de preservar essas espécies e os seus ambientes, né? A gente percebe que Capuí tem uma importância muito grande para esses bichos como ponto de apoio, parada, morada, né? Então, quando esses bichos não estão reproduzindo, eles estão, né, aqui na América do Sul, né, descansando. Essas áreas elas possuem uma grande biodiversidade e uma beleza cênica maravilhosa, né? Então elas não são importantes somente para os animais, como são importantes também para os pescadores, para as marisqueiras, para as pessoas que dependem de atividades como turismo, que possuem restaurantes, hotéis, né? A APA do Icapuí, ela é uma representação dessas áreas que são tão sensíveis na costa, tanto do Ceará quanto do Brasil, por conta de especulação imobiliária, por conta do grande uso para o lazer, mas que, por estarem tão expostas a esses riscos, elas merecem uma atenção, visto que somente com a preservação dessas áreas a gente consegue garantir a conservação dessas espécies. E Capuí, ele é um desses pontos, né? A gente vê que tem muito recurso, a gente vê que os bichos gostam de ficar ali, bichos que a gente marcou naquele local, eles retornam, né? Então, para mim, conservar essas áreas não é somente só para preservar as espécies que existem lá, mas também para que as pessoas que dependem dela, as famílias que dependem dela, possam ter essa área no futuro e utilizá-la. Esperança, né, de que o meu trabalho ele possa estar fazendo diferença, né, na recomposição das populações desses bichos. Então, acho que isso é o que me instiga mais, né, poder fazer a diferença. Ter a chance de ver parte desses ecossistemas que estão tão sensíveis e tão ameaçados ainda existindo, então essa possibilidade de ver eles de perto é uma coisa que me interessa de trabalhar na conservação e de poder me sentir um agente ativo na ajuda para a manutenção deles ou que consiga garantir pelo menos que ele consiga existir por um tempo mais prolongado. Tanto as espécies ameaçadas de extinção, né, que precisam da nossa ajuda para continuar existindo, como as pessoas que estão envolvidas nesse processo de conservação, né? Desde os pesquisadores até a comunidade local. A mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente precisa persistir na missão, para que nós possamos ter os nossos filhos em um ambiente saudável. E para que eles possam ter a chance de ver e ouvir os grandes bandos se movendo, para justamente que esses bandos possam ter todo ano um ambiente saudável para voltar, bem como eles e os filhotinhos dos seus filhotinhos. Que sejam atentos a como vivemos, a como usufruímos recursos e que o esgotamento ambiental é um risco não apenas para essas espécies como as aves limícolas e outras tantas que estão ameaçadas de extinção, mas também é como se fosse um aviso de consequências que já estão acontecendo com a espécie humana em outros lugares, mas também inclusive aqui no Brasil. Que nós possamos entender que nós seres humanos somos parte do ambiente, né? E que assim como ele depende da gente para ser preservado, a nossa existência também depende dele. Então que a gente cuide do que é nosso, né? Porque cada espécie, cada área importa e a gente precisa da natureza para continuar existindo. Ainda dá tempo. Então se a gente agir, a gente ainda consegue, né, recompor
essas áreas, a gente consegue recuperar essas populações e a gente precisa fazer isso, porque a Terra é a nossa casa, né? E a extinção ela é para sempre, não tem volta.